tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Esse povo aqui é tudo gente boa, viu? Você pode ficar bem à vontade, sinta-se em casa. Se fosse presencial, a gente ia te oferecer um cafezinho e um pão de queijo. Demorou. Nas nossas reuniões sempre tem. E essa aqui, Unai, é uma reunião ordinária nossa. Tranquilo? Então tá bom. Esse povo aqui é tudo gente boa, viu? Você pode ficar bem à vontade. Pastorais sociais, que reúne os coordenadores, em que a gente partilha um pouco os trabalhos. E na última reunião, a gente sentiu que precisava de um pouco mais de informações sobre a pandemia, para entender qual é o momento atual que a gente está da pandemia, que balanço a gente faz até aqui, e quais são as perspectivas futuras. Todo mundo mais ou menos já te conhecia, de fama, de nome, de referência, e gostaria um pouco, então, de te escutar. A gente pensou em te dar 40 minutos iniciais para você falar à vontade para a gente, e depois abrir para algumas perguntas. Para quem entrou agora, o professor Unai já avisou que pode ficar conosco até 10h30, mais ou menos. Então, ele falando 40 minutos, vai sobrar ainda uma meia hora para ele responder algumas questões, caso a gente tenha, né? E Unai, última informação. O Unai sumiu, está lá em cima. Nós estamos aqui na sala com o nosso vigário episcopal para ação social, política e ambiental, que é o padre Júlio César Gonçalves Amaral. Ele tem nome de príncipe, esse nome comprido. E ele é o nosso coordenador geral, nosso chefe. Padre Júlio, quer se apresentar? Bom dia, né, a todos e todas. Bom dia, Unai. É um prazer, viu, conhecê-lo por aqui, por esse meio virtual. Já conheço o seu nome e o seu trabalho, né? E agradeço muito pela sua disponibilidade em dedicar esse tempo, que será muito importante aqui para todos nós, viu? Uhum. Obrigado, viu, padre? Unai, então está contigo. Então, olha, primeiramente, eu agradeço o convite, eu acho que esse espaço, né, quando o Fred me contactou, eu acho que foi quase com obrigação, eu sou professor também, sou médico, né, professor da UFMG, eu acho que é uma obrigação nossa dialogar, ainda mais com um público tão importante para divulgar informações corretas. Eu acho que você, depois dessa fala do Fred, eu não sabia que são tantas pessoas, contato com tantas pessoas, né? Então, assim, acho que é um espaço importantíssimo para a gente poder discutir. E já de começo, eu já passei para o Fred agora, Fred, nos WhatsApp seu, eu passei um link que a gente produz um boletim matinal desde o ano passado, ele já está no seu número 320, todo dia entre 6 e 7 da manhã, nós aqui, professores, alunos da UFMG, da Faculdade de Medicina, a gente tem alguns artigos científicos traduzidos em português, claro que artigos científicos de interesse da comunidade. Eu acho que é uma forma de dialogar, né, a universidade dialogando com a comunidade, mostrando a importância da ciência, né? Então, acho que se vocês quiserem receber esse boletim, basta entrar no grupo de transmissão, né? O Fred vai poder passar para vocês aí, que seria interessante. São os artigos, como eu disse para vocês, de revistas científicas traduzidos na íntegra pelos alunos e os professores, né? Então, acho que seria interessante. Então, deixa eu dar aqui o meu recado antes de começar. Então, como eu disse para vocês, eu acho que essa é uma tarefa quase que obrigação nossa, né, pesquisador e professor das universidades, dialogar com vocês, né, representantes, né, de uma população imensa aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, são as 20 e poucas cidades, né? Então, assim, é uma alegria estar aqui também, né, assim, tive que achar uma agenda, claro, né, a gente vai fechando as agendas para os eventos que são mais, a gente acha que é mais relevante, e eu achei esse um evento muito importante. Então, vou falar um pouco, assim, vou fazer um apanhado geral da pandemia e as perspectivas, né, como vocês têm visto, né, infelizmente, eu acho que a gente está entrando no pior momento possível da pandemia. Ontem mais de 1.600 mortes, antes de ontem 1.700 mortes em apenas um dia, né, gente, isso deixar bem claro, mais de 70 mil casos em apenas um dia, né, a gente tem visto um cenário, assim, filme de horror, né, aquele cenário, eu já tinha falado isso antes, aquele cenário aquelas cenas que nós vimos em Manaus, em janeiro, as pessoas morrendo na fila, ou mesmo morrendo dentro do hospital por falta de oxigênio, e as familiares em busca de balão de oxigênio, uma cena, assim,
é horripilante, é uma coisa parecendo que é um filme de terror, né, assim, de fim do mundo, né? Ela está se repetindo, né? Agora recebi um áudio de um amigo, meu colega nosso lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Você vê que é bem emblemático, né? Amazonas e Rio Grande do Sul, né? Os dois extremos, né? Que lá está um caos, né? Na cidade está um caos, no estado está um caos. E se nada for feito, isso vai se repetir, né? São Paulo, Rio de Janeiro sempre foi muito ruim, no interior de Minas Gerais, a gente tem visto na região do Patrocínio, Triângulo Mineiro, a situação realmente está muito calamitosa, né, assim, e claro que eu não vou ficar falando aqui, a chover no molhado, né, a responsabilidade do governo federal, né, eu acho que não foi um erro, né, não foi erro, isso é importante dizer, talvez só vou falar só isso em relação ao governo federal, que a gente não pode falar que ele é maluco, que ele errou, que cheio de erro, não foi erro, né, tem um trabalho muito legal, também eu posso passar para vocês depois, de uma pesquisadora da Faculdade de São Paulo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Deise Ventura e colegas, né, tem vários colegas dela, da Conectas, que é uma ONG de direitos humanos, parece que houve uma intencionalidade do governo em deixar a situação como está. Né, a necropolítica ela foi intencional, não foi um erro, não foi um louco, ele não é louco, né, a despeito, ele pode ser um sociopata, mas ele não é louco, ele tem que responder pelos seus atos. O alienado não responde, né, então ele fez isso de forma premeditada, que isso é muito triste. Portanto, é um genocídio e passível, né, de punições nas cortes internacionais. Nós, vários advogados, eles estão tentando levá-lo, né, culpabilizá-lo por essa tragédia sanitária e humanitária, a pior tragédia humanitária e sanitária dos últimos 100 anos, sem dúvida, e a tendência é piorar, infelizmente. Podemos chegar a 3 mil mortes. Quando a gente fala de guerra, é um cenário de guerra, vejam, eu não vejo, acho que não tem nenhuma guerra, mesmo de confronto direto, que tem 1.000 mortes por dia há mais de 45 dias. Não tem. Ou vamos colocar baixas, né, com mais de 50 mil casos por dia de baixas, de doentes, né? Não, é um pior do que o cenário de guerra, né? E a gente consegue, nesse cenário de guerra, banalizar essa pandemia, que é muito triste, né? Então, assim, eu queria fazer essa introdução, né, para deixar bem claro isso, o meu repúdio, né, a minha indignação, né, e nós temos que construir eventos contra a barbárie. Eu acho que essa reunião é um evento, né, é um momento que a gente vai fazer contraponto à barbárie. Então, nós estamos na barbárie verdadeira, a barbárie, é a barbárie. E nós aqui, acho que todos vocês, né, estão tentando fazer esse contraponto à barbárie. Né? Nós todos juntos, nós estamos juntos nesse enfrentamento contra a barbárie. Portanto, pois bem, né, então, sim, eu já tenho dito várias vezes da importância que é das medidas não farmacológicas, né, de enfrentamento da pandemia. Cada vez mais elas têm se mostrado super eficazes, e hoje, mais do que nunca, nós temos que promover essas medidas, né, não sanitárias. Né, eu tenho dito, quando eu sempre posso falar, eu acho que evitar aglomeração, usar a máscara, evitar distância social de 2 metros, né, sempre que for fazer reuniões presenciais ou, né, na comunidade, dar preferência para reuniões em espaços abertos, né, no pátio, nunca fazer reuniões em lugares fechados, nunca, jamais, né, até a gente ter uma vacinação ampla da toda a população. Sempre que possível, fazer as reuniões em espaços abertos, mantendo o distanciamento, tem sempre um álcool em gel, ou mesmo água e sabão com papel toalha, álcool em gel e sabão tem a mesma eficácia, desculpa. Então, acho que isso é muito importante. E eu queria só falar assim, da importância, vou falar da máscara, a gente mudou um pouco agora, né, da máscara, a máscara, qual máscara que é melhor, né, assim, para proteção? A melhor máscara é aquela que está bem ajustada ao seu rosto, né? Eu vou pegar, ver se eu pego uma máscara aqui, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vou mostrar para vocês, que eu acho que isso é muito importante, que isso aqui é fundamental para nossa proteção, sabe? Não precisa, essa aqui é a máscara que a gente trabalha no hospital, não precisa ser essa para a comunidade, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, espera só um pouquinho. É isso aqui, ó. É a máscara caseira, ela deveria ter um clipezinho que ajustasse nesse lugar aqui do nariz, tá?
Então, isso é muito importante. Claro que nem toda máscara caseira tem isso, mas eu vou falar como que a gente pode fazer para poder né, ajustar essa máscara caseira. Então, assim, só voltando à questão da máscara, por que eu estou insistindo na máscara, gente? Porque hoje a gente sabe que uma boa porcentagem do vírus que estão circulando são aqueles vírus, aquelas variantes novas, né? Que essas variantes novas, o mecanismo de proteção é o mesmo. Essas novas variantes não têm capacidade, não têm potência para tirar a nossa máscara, para não deixar a gente unido dentro de boteco, restaurante, né? Assim, ela não muda, ainda não mudou o comportamento humano. Então, é o comportamento humano que vai ditar a evolução da pandemia. Então, e ela transmite com mais facilidade. Portanto, a gente tem que ter máscara de muita qualidade. Mesmo máscara caseira pode ser feita de muita qualidade. Se você não tem esse clipe do nariz, você põe um esparadrapo, né, da cor da pele, para não ficar muito ruim, muito estranho, um esparadrapo aqui no nariz. Por que eu estou falando isso? Que todos os trabalhos mostram que eu posso ter essa máscara aqui, que a gente chama N95, se ela não for bem ajustada, ela é até pior, né? Não é pior, não é que ela é pior, ela se dá uma falsa sensação de segurança, mas ela não está bem ajustada. Então, aqui tem que estar muito ajustado, e aqui embaixo também, tá? Então, basta colocar um esparadrapo, né? E eu sei que quando você for fazer suas atividades no ambiente externo, sair de casa, você vai calcular, vou ficar 8 horas fora de casa, então vou levar mais 4 máscaras, eu vou trocar essa máscara a cada 2 horas, quando ela sempre umedecer, eu tenho que trocar. Pois bem, então é essa a história da máscara. No entanto, agora também a gente está com outra orientação, que, se possível, as próximas máscaras que foram feitas, né, que a gente chama máscara de pano, ela tem uma durabilidade mais ou menos de 1 mês, né, porque depois você lavando muito, ela vai perdendo a sua eficácia. Então, mais ou menos 1 mês, né. Então, quando você for fazer novas máscaras, quando pedir para fazer novas máscaras, se possível, 3 camadas. Pode ser algodão, seda e TNT, ou 3 algodão de qualidade, mas tem que ser um bom 3 máscaras. Eu não tenho camada de 3, eu não tenho máscara de 3 camadas, não tem problema. Você usa 2 máscaras de 2 camadas. E, claro, você vai ter que ter assim, a respirabilidade, se ela está confortável, né? Você tem que sempre testar se está confortável para você, porque sair de casa com falta de ar, ninguém merece e acaba se tirando a máscara. Então, assim, uma máscara de 3 camadas ou 2 máscaras com 2 camadas cada, tá? Então, seria interessante com aquilo que eu te falei, né? Falei para vocês. Né, sempre manter, né, um distanciamento de 2 metros. Se você vai no sacolão, no supermercado, se ele está muito cheio, você espera esvaziar e vai rápido, sai rápido. Né? Eu acho que a orientação a gente pode dar para os nossos pessoas que frequentam as igrejas, né, na arquidiocese, esqueci a palavra, a comunidade de vocês, é que essas pessoas, né, a população em geral, elas assim, que eles pegam ônibus, né, e infelizmente trabalham, eles não podem ficar em casa por conta de várias questões, a gente já nem precisa de falar aqui, orientar essas pessoas na questão da máscara, e o mais importante também é ficar, no ônibus principalmente, ficar em silêncio. A gente sabe, quando eu estou só respirando, eu transmito, se eu tiver com infecção, eu vou transmitir muito menos vírus se eu estou falando para vocês aqui. Se eu estou falando aqui em voz alta, é como se fosse uma tosse. Né? Então, se chegou no ônibus, todo mundo em silêncio, comunicar só é ruim falar isso, né? Ficar em silêncio, cumprimenta com o olho, com o gesto, né? Um gesto de simpatia, um olhar simpático, enfim. Né? Então, não falar muito dentro dos ônibus. Assim que chegar em casa ou chegar no trabalho, lavar as mãos. Se tiver, né, possibilidade de lavar a mão durante o intervalo, durante o trajeto, também é interessante, né? Mas, né, deixar as janelas abertas, óbvio. Então tá, eu acho que isso é uma informação, e mais, só finalizando a questão da máscara, elas protegem, tá, gente? Ela protege, claro, quando você tem o óculos, igualzinho eu estou usando óculos, o óculos também protege, né? Se tiver alguém com aquele protetor facial, também é legal, é interessante, né? Mas eu acho que o protetor é muito mais caro, é difícil, né, de fazer protetor de boa qualidade, porque ninguém merece um protetor que se fica fosco a sua visão, aí acaba não usando. Né? Então, isso, eu sei que vocês sabem disso tudo, mas eu quero reforçar a importância disso. Né? Os países que fizeram essas medidas, os locais que fizeram essas medidas, há uma redução da taxa de transmissão de doenças graves também, porque, assim, lá atrás teve aquela discussão, a máscara não protege, ou máscara protege. A gente tem que parar com essa dicotomia, é uma falsa polarização. Não protege, não é isso. Né? Como vocês bem sabem, existe um contínuo de proteção, não é essa dicotomização.
ela protege, às vezes ela tem o extremo oposto, não protege nada, às vezes quem usou pode ficar doente, pode até morrer, é verdade, né? Ou então no outro extremo, que quem usou nem sequer ficou doente, nem sequer infectou. Mas, na verdade, ela tem esse espectro de ação que a gente chama isso de, se eu tô com máscara, você está com máscara, nós estamos conversando, e eu estou doente na fase assintomática ou pré-sintomática, né? Se eu estiver com máscara, em vez de eu expelir, vou falar um número aqui, X, né? 100 partículas, eu vou expelir 50. Se você tiver com máscara, em vez de você respirar as 50 partículas, você vai respirar apenas 10. Né? E essa quantidade menor, reduzida de vírus que você vai entrar em contato, ela implica, sim, na evolução da doença. É como se fosse uma vacinação. Né? Em vez de entrar em contato com 1 milhão de vírus, eu vou entrar em contato só com 10 vírus. Esses 10 vírus, ele vai treinar meu sistema imune, como se fosse uma vacinação. Isso é também, de fato, já tem publicações sobre isso. Então, a vacina ela tem esse espectro de ação, e o mais importante é esse, ele reduz a carga viral, a quantidade de vírus que eu vou expelir e a quantidade de vírus que você vai ingerir, né? Você vai respirar. Tá? Então, isso é importantíssimo ter essa noção, né? E, claro, né, a gente tem que usar máscara, principalmente no ambiente fechado. Ambiente fechado é obrigatório a máscara em cima do nariz. A gente vê muita gente na rua com a máscara no queixo. Eu acho tudo bem, eu fico me incomodo um pouco, mas assim, você vê as pessoas na rua com a máscara no queixo, debaixo do nariz, tudo bem. Essa pessoa, quando ela entrar num ambiente fechado, seja num estabelecimento comercial ou no ônibus, com certeza vai colocar a máscara pro nariz, né? Mas assim, reforçar essa história, a máscara tem que ficar em cima do nariz, né? Pois bem, essa aqui é a dica que a gente dá sobre as máscaras, né? Evitar, eu vou reforçar isso, evitar. Olha, o vírus se transmite dentro de ambiente fechado. Se eu estivesse na sala, no salão episcopal lá de vocês, né, tivesse esse tanto de gente aqui, né, 40 e tantas pessoas juntos, no ambiente fechado, eu falando, e hoje é sexta, se eu for adoecer no domingo, né, a partir de hoje eu estou eliminando o vírus. E se nós tivermos esse salão, eu conversando com vocês, né, o salão fechado, né, eu vou gerar um monte de partículas pequenas, vai ficar suspensa no ar, eu posso contaminar, se o vento estiver nessa direção, eu vou contaminar todo mundo que está nessa fila da minha frente, aqui, por exemplo, entendeu? Então, assim, daí a importância de deixar as janelas abertas, porque o ar que entra, ele vai diluir aquela partícula viral. Então, sempre, 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 janelas e portas abertas, para favorecer a troca de ar. Mas eu tenho ventilador de teto, não deve ser usado. O de pé, aquele que tem uma base grande ou pequeno, você pode utilizar como exaustor. Você bota ele virado para a janela, né? Você põe ele na janela, né? Ele vai puxar o ar, ele vai aumentar a troca de ar. Aí é interessante também. Eu vou aumentar a janela aberta, ventilador, todos os ventiladores voltados para fora, né? Ele vai fazer a exaustão do ar. Nunca para dentro, porque ele vai fazer o turbilhão de ar ali, vai espalhar mais o vírus que possa ter depositado no chão. Tá? Então isso é importante também. Desligar o ventilador de teto. Eu sei que muitas igrejas têm ventilador de teto, né? Eu acho que a igreja, né, é um lugar que é perigoso, né? Tem que ter poucos fiéis assistindo à missa. Eu acho que tem que dar espaço, infelizmente, a esse espaço virtual de missas, né, e celebrações, né? Né, sempre que possível, né? A gente sabe que, às vezes, a presença, o contato presencial é importante, mas a gente tem que preservar as vidas primeiro, né? Então, pois bem. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre Belo Horizonte, né? Assim, Belo Horizonte, a gente é um modelo, né? É um modelo nacional. Eu falo que é o nosso sucesso relativo, né? Eu não falo que a gente está, né? Não foi sucesso, foi um sucesso relativo, porque são mais de 2.000 mortes em Belo Horizonte, né? Se eu comparo com São Paulo, Rio, os capitais do Nordeste, agora do Sul, a gente está muito bem, né? A gente está com muito receio, assim, eu tenho dito essas últimas 2 semanas, eu falei muito, assim, do meu medo, é medo mesmo, né, da gente, mesmo em Belo Horizonte, que tem um SUS, né, o SUS de BH é um SUS muito robusto, né, é um SUS que foi construído ao longo dos anos, né, vocês vão lembrar, né, do Patrus, do Dr. Célio de Castro, do Fernando Pimentel, e agora com o Calil, foi só fortalecendo o SUS, são 156 unidades básicas de saúde, enfim, não vou ficar fazendo propaganda do SUS aqui não, mas não foi só essa ação de hoje que nós fizemos em Belo Horizonte que é responsável, nós temos que dividir esse louros, né, esses louros
com a estrutura de saúde de Belo Horizonte. Mesmo Belo Horizonte, a gente está com medo de poder entrar no momento de a gente ter uma situação muito calamitosa, porque Belo Horizonte também tem recebido pacientes dos interiores de Minas Gerais, né? Claro que é a solidariedade, claro que nós devemos receber, mas no Eduardo Menezes tinha semana retrasada, início da semana passada, tinha mais ou menos 14 pacientes da região do Alto Paranaíba, de Minas Gerais. A saúde suplementar de Belo Horizonte, os hospitais que têm convênio, né? 30% dos leitos, mais ou menos, 20% a 30% dos leitos estão ocupados com pacientes de outras cidades, né? Então, vocês veem que a gente está numa situação, a gente é um lugar que as pessoas vêm para cá, tem pacientes até do Rio Grande do Sul que vieram para Belo Horizonte para se tratar aqui, né? Por conta disso, né? Porque a gente tem uma estrutura, né, boa, enfim, né? Mas esse mesmo aqui, essa semana, né, vocês devem ter visto a reunião de quarta-feira do comitê, não foi um consenso, foi uma reunião difícil, a gente estava para fechar ou não fechar, né, restringir ou não restringir, a gente optou em não restringir neste momento, né, o boletim de ontem, né, ele já houve uma queda, pequena, mas houve, o que a gente está muito preocupado, né, é isso, é um ano de pandemia, as pessoas estão na tampa de cansaço, e essas cepas variantes, que eu digo mais uma vez, não é a cepa variante, ela é uma consequência do comportamento humano, ela não é uma causa dessa tragédia. Em Manaus, a terceira tragédia, que foi em final de dezembro, início de janeiro, não pode imputar na cepa variante, porque ela começou a aparecer no meados de dezembro, início de dezembro, e a tragédia estava já se instalada lá. Então, o que determina é o comportamento humano. No entanto, essa cepa variante, ela fica uma consequência e uma causa. Por que uma consequência? A mudança genética do vírus, ela só ocorre, isso é sabido por todos nós da área, né? Quando tem muita multiplicação viral, muitas infecções, muitas pessoas infectadas, e tem mais chance delas aparecerem. Foi assim com aquela primeira variante da Inglaterra, ela apareceu no final do verão inglês, onde as pessoas foram para a rua achando que a pandemia tinha acabado. Então ela começou a aparecer lá, então ela só aparece em lugares onde tem muita transmissão. E depois, claro, era uma consequência da transmissão. Depois ela fica uma causa. Por ela ter facilidade para a transmissão, ela começa a colocar lenha na fogueira. Sabe, gente, isso, é colocar lenha na fogueira. É como se fosse apagar fogo com álcool, com gasolina. Então, assim, a gente tem essa cepa circulando, as pessoas estão assim, em comportamento maluco, as pessoas acham que acabou a pandemia, um negacionismo muito triste. Então, claro que isso facilita a transmissão. Se eu falei que se você respirar 10 partículas, você não transmite, talvez com essa cepa nova, eu estou falando esses números, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, não é exatamente isso. Com essa cepa nova, você não precisa respirar 10 partículas para se infectar, basta talvez 5 ou 6. Então precisa de menos vírus ainda para infectar aquela pessoa e a pessoa parece também que essa nova cepa tem um quadro mais grave, infelizmente, né? Então, esse é o cenário que a gente está, um cenário de desgoverno, um cenário que não tem uma coordenação nacional da pandemia, cada estado, cada cidade faz de um jeito. Felizmente, aqui em Belo Horizonte, a gente tem um governante sensato, que fez a opção correta, né? Podia ser melhor? Claro que podia ser melhor, sempre podia ser melhor, principalmente porque nós temos mais de 2.000 mortes, acho 2.700 mortes em Belo Horizonte. Então, eu falo isso, é um sucesso relativo, né? Então, assim, agora, o que traz um certo alento, mas uma certa angústia e ansiedade, são as vacinas, né? Ela vem chegando a conta-gota, né? Acho que talvez alguns começam a vacinar agora essa semana na faixa etária de 80 a 85, a gente espera chegar mais vacina para baixar essa faixa etária de 70 a 80, né? E até ir chegando nos 60. Né? O nosso objetivo, o ideal seria vacinar todo mundo acima de 60 anos no final de maio. Né? Vamos pensar assim, no final de maio. Por que eu estou falando acima de 60 anos? Eu não estou considerando aquelas comorbidades, né? Porque acima de 60 anos, você pega o boletim Belo Horizonte, aí você repete os boletins de Minas e do Brasil, quem está internado e quem infelizmente morre são as pessoas acima de 60 anos. Se eu protejo essas pessoas acima de 60 anos, vamos dizer que eu consigo vacinar 60% a 80% da população acima de 60 anos de idade, até maio, eu acho que é uma questão muito difícil, mas vamos dizer que a gente consiga até maio, né, que isso aconteça. A gente acaba o nosso problema. Qual é o nosso problema hoje?
é a ocupação de leito, é a mortalidade, né? É a ocupação de leito. Então, assim, eu tiro as pessoas do hospital, aí sim, eu transformo a Covid numa gripinha, né? Então, esse seria o nosso objetivo. Seria, assim, interessantíssimo conseguir vacinar essa população, né, os 60%, 80% dessa população até final de maio. Por que eu estou falando maio? Porque nós vamos entrar no nosso outono, infelizmente já vai entrar o outono no final desse mês. O outono, né, esse é um mês propício para transmissão de outras doenças, inclusive aumenta a transmissão, pode aumentar a transmissão da Covid também, e eu não estou vendo campanha de vacinação contra a influenza. Olha que confusão. Mesmo se fosse um governo decente, um governo que luta pela vida, a campanha de vacinação de influenza junto com a da Covid ia ser um desafio gigantesco. Nesse atual cenário, eu nem sei se vão conseguir vacinar contra a influenza, porque aquela vacina nós tomamos todo ano. Né? Então, veja, o cenário está montado. Né? O cenário do filme de horror está montado. Em algumas salas de cinema já está passando, né, esse filme de horror. Está passando em Manaus, está passando no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Fortaleza, eu posso citar milhares de cidades, dezenas de cidades aqui. E esse cenário está montado aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Né? Então, assim, a nossa esperança seria a vacina, né? A vacina funciona contra as variantes novas? Olha, assim, nisso eu sou um pouco otimista. Os trabalhos estão mostrando isso também, que ela funciona menos, é claro que vai funcionar menos contra as novas variantes, mas assim, comparando com a variante original, né, que não tem as mutações, ela é bem eficaz. Com as variantes que têm mutações, né, vou falar que foi estudado só a variante da África do Sul, a 351, né, ela protege contra as formas graves. É isso que eu quero. O que nós queremos é isso. Eu quero que as pessoas parem de morrer. Hoje, qual que é o nosso objetivo hoje? Evitar a mortalidade, a letalidade da Covid. Se eu conseguir fazer isso com a vacina, olha, aí qual vacina tomar? A que estiver perto do seu posto. Chegou 2, qual que eu vou tomar? A que estiver lá, chega e dá o braço. Eu quero qualquer uma. Né? Qualquer uma vacina. E tem que prender ela no nariz. Tá? Ela vai te proteger. Ela pode proteger. Você lembra que eu falei da máscara? Né? A vacina tem esse espectro de proteção. Né? Ela pode proteger da infecção, você nem vai infectar, ou ela pode proteger da morte. Eu tenho brincado, feito essa analogia do paraquedas. Então, paraquedas, você está pulando de paraquedas, né? Você pôs a vacina como paraquedas, você pula, 100% você vai chegar vivo lá embaixo. Algumas pessoas vão aterrissar no colchão de espuma, não vai ter nada, vai ter suavemente colchão de espuma. Outras pessoas vão torcer o tornozelo, ralar o joelho, é isso que vai acontecer. Eu acho que é uma perspectiva muito plausível de acontecer, mesmo diante das vacinas. Né? Mas mesmo com a vacina, turma, mesmo que a gente atingindo até esse final de setembro, início da nossa primavera, uma cobertura vacinal importante, nós vamos ter que manter a máscara. Podemos, na verdade, aumentar o número de pessoas no ambiente, né? Mas, assim, o ambiente foi ventilado, mantendo distância, portas, janelas abertas, todos de máscara, porque a gente sabe que a vacina, ela vai te proteger da forma grave, mas não vai te proteger da infecção. Você pode se infectar com o vírus, ter um quadro brando ou sem perceber que teve um quadro, e você pode levar esse vírus para frente, né? Você vai levar para quem não vacinou, né? Então, assim, nós vamos ter que conviver com a vacina, com a máscara, pelo menos até final desse ano, até final de 2021, né? Eu acho que vai também, daí a pouco nós vamos começar a vacinar as pessoas de 60 a 18 anos de idade, isso vai ser a última etapa, né? Claro que as pessoas que têm uma comorbidade nessa faixa etária, elas também vão ser prioridade de vacinar. Mas se eu pego, assim, acima de 60, eu vou pegar a grande maioria das pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes, obesidade, acima dessa faixa etária, né? Deixa eu ver o que mais eu queria falar para vocês. Eu acho, Fred, que deu um pouco do panorama geral, e para deixar a participação de todos, já são 9h43, eu falei o quê? Eu falei 40 minutos, né? Um pouco menos de 40 minutos. Então, eu acho que talvez o debate seria... e volta às aulas. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre fui em favor, né, vocês verem minhas falas, né? Eu sempre fui favorável a voltar às aulas antes das vacinas por conta disso, né? Por conta que esse afastamento das crianças, do convívio social, ele é muito, muito ruim.
Mas claro que a gente defende o momento exato de voltar. E claro que eu sempre defendi, né, por exemplo, eu vou falar aqui, eu defendia que a gente deve voltar hoje talvez, para aquelas localidades extremamente vulnerabilizadas, e estou falando em Belo Horizonte, né? Então, a gente já tem um trabalho nas UMEIs de Belo Horizonte, aquelas UMEIs onde está localizada, vou citar o exemplo aqui, no Morro do Papagaio, né? Que a gente sabe que as crianças que frequentavam o MEI, elas estão na rua, elas estão convivendo ali na rua, né? E muitas delas passando necessidade, maus tratos, enfim, né? Isso a gente sabe que acontece. Então, eu acho que a gente deveria ocupar essas UMEIs, claro, respeitar os professores, as professoras, né, e os técnicos, né, administrativos daquela unidade, aqueles que têm uma vulnerabilidade diante da Covid, eles não poderiam ir, né, manter distância social nesse ambiente. Acho que as UMEIs, né, ela tem a capacidade de manter distância social, ocupar os UMEIs, ocupar as cozinhas dessas UMEIs para oferecer uma acolhida a essa população extremamente vulnerabilizada. Agora, a população que tem capacidade, como nós aqui, de ter esse espaço virtual, que não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal nem para aula, nem muito menos para a igreja, para a missa, né? Todo mundo já experimentou isso aqui, é um anticlímax, né? Acho que ter uma aula por aqui, ou ser ir na igreja por aqui, é um anticlímax, mas é uma redução de danos. Então eu falo com meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos netos, né? Que eles não deveriam ir para a escola. Minhas sobrinhas e meus sobrinhos, eu falo, não vão, fica nesse espaço, né? Eu sei do sofrimento, nós sabemos do sofrimento psíquico dessas crianças, né? Mas, assim, eu prefiro elas vivas, eu prefiro os professores vivos, né? A vacina está logo aí, gente, né? Está aqui, ó. E mais, esse cenário de catástrofe sanitária e humanitária, por que eu vou expor essas pessoas, né? Esse momento agora não é o momento, nós estamos no pior momento da pandemia, é o pior momento possível de voltar para a escola, né? Eu vou ocupar os UMEIs, aquelas escolas da periferia de Belo Horizonte, por conta de questões humanitárias, inclusive, para dar alimento para essas crianças, dar uma acolhida para essas crianças, orientar os seus pais de mecanismos de prevenção, da máscara, enfim. Então, essa é a minha postura hoje. Eu sou radicalmente contra essa volta indiscriminada da escola neste momento, né? E só para terminar essa parte da escola, existe, né, vários trabalhos contraditórios, né? Uns falam que pode, é seguro, realmente as crianças têm menos infecção, as crianças têm menos quadro mais grave, né? Mas essa cepa, não sabe qual é o papel dessa cepa, enfim. Mas mesmo assim, e se isso é contradição, tem gente que fala que é seguro, tem gente que fala que não é tão seguro, uma coisa, esses dois braços da pesquisa, dos pesquisadores, eles têm em comum. Todos esses dois braços, né, esses dois espectros da ciência, eles têm em comum. Só podemos voltar quando tem o controle da pandemia na comunidade. Isso é claro. Se a pandemia está controlada na comunidade, a volta ela é bem mais segura. E não é o nosso caso, infelizmente, né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar da escola. Eu já passei meus 40 minutos de fala, Fred. Vamos abrir para o debate, então, acho que seria interessante. Tá certo. Ô, Nair, de metodologia aqui, talvez a gente possa escutar 2, 3 falas antes de devolver para você. Pode ser assim? Vou tentar anotar aqui essas perguntas, então. Que assim talvez a gente renda um pouco mais, né? Eu acho melhor. Eu queria começar já perguntando para você sobre a história do rastreamento, que a gente tem feito pouco, e por que ele é importante nessa ideia das novas cepas e tal. E eu não peguei nenhuma inscrição, alguém gostaria de falar? Talvez se quiser se inscrever pelo chat, fique mais fácil da gente acompanhar, mas se alguém quiser também só levantar aí a mãozinha. Ô Fred, eu quero. Padre Júlio, depois Padre Otávio. E eu também, Marilene. Eu também gostaria, Fred. A Mauri, tá bom. Padre Júlio, tá contigo. Fred, por favor, Unai, com relação às missas ou cultos, né, nesse momento, na sua visão, é sensato continuarmos com os protocolos de segurança e realizando, ou seria o caso de interrompermos nesse momento mais crítico agora, né, pensando na segurança, o bem das pessoas?
Estão inscritos. Mais uma pergunta, aí eu respondo as 3, tá, Padre? Ok. Está escrito Padre Júlio, acabou de falar, Padre Otávio, Marilene, Mauri, e Claudenice e Edson. Um bloco de 3. Depois do Padre Fábio eu respondo. Padre Otávio, está contigo. Otávio. Bom dia, professor, tudo bem? Eu sou o Padre Otávio Juliano, sou coordenador do Comitê Arquidiocesano de Bioética. Meu doutorado foi nessa área, no Centro Universitário São Camilo, então a gente está aí no calor das discussões. Então, a minha pergunta é bem diferente, eu vou tentar ser bem objetivo. Eu acho que a pandemia é um filme de horror também, porque não é um insucesso apenas da infectologia ou um insucesso apenas governamental, mas é talvez a maior história de insucesso de comunicação que a história da humanidade já viu. Porque o senhor diz tudo corretamente, porque está na sua área, nós reproduzimos porque temos responsabilidade de fazer chegar, porque também somos formadores de opinião, também professor da PUC Minas e tal, pároco, os meus colegas do Comitê de Bioética, também bem formados. Mas parece que nós continuamos circulando dentro de uma bolha, a nossa bolha de pessoas bem formadas, e nós circulamos. Porém, mesmo em igreja, a nossa comunicação ainda é extremamente elitista. Então, no enfrentamento, talvez não seria interessante que nós utilizássemos até bem mais de estratégias de comunicação do que apenas estratégias estatísticas, profiláticas ou de medo. O de medo talvez seja, entre aspas, né, porque as pessoas começam a se cansar e elas nos procuram dizendo, eu não vejo mais, eu não escuto mais, mas porque o nosso insucesso é comunicacional, né? Eu estou dando um curso na PUC, chama-se Ética Teológica, Fake News e Pós-Verdade, Desafios Pastorais, exatamente mostrando os alunos, o senhor deve conhecer muito bem, né, os engenheiros, exatamente porque nós perdemos esta batalha primeiro, e ao perdermos essa batalha, estamos perdendo a da Covid, e talvez perderemos outras, inclusive no nível pastoral. Nós perdemos os pobres nos anos 80 e 90, e nós vamos perder a classe média agora para os conservadores, né? Então, queria que o senhor falasse isso. Quando se reúne lá o comitê, eu acho que Belo Horizonte está de parabéns, realmente, e essas estratégias de comunicação, por que a gente não entra de cara no WhatsApp do povão, e a gente não entra de cara com cartilhas extremamente simples e didáticas? Obrigado, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos também. Ótima questão, tá? Então, vou falar assim, começar do rastreamento, né, que o Fred... Ô, Naí. Oi. Só um minuto. E tem duas questões no chat que eu queria só falá-las verbalmente aqui, que o quanto que prejudicou a falta de testes, essa história dos testes, por que são importantes, e tem um depoimento aqui de uma conhecida, uma criança de 8 anos que está muito ruim na CTI com Covid há 2 meses. Então, sobre essa questão da Covid e as crianças também. Depois da sua resposta, a gente volta aqui para os inscritos, tem a Marilene, o Edson e a Claudenice. Está contigo. Então, assim, o rastreamento, é claro, né, Fred, assim, o Brasil foi um dos piores países de testagem. Minas foi o pior estado no Brasil, então Minas é o pior lugar de testar no mundo, talvez, né? E sem teste, a gente não consegue controlar, sem teste e rastreio, né? Porque, se imagina, se eu falo para você, Fred, você está com dor de cabeça, dor de garganta, fica em casa que pode ser Covid. Não, isso é Covid não, o doutor tá louco, eu tô bem e tal, né? Aí você vai trabalhar, porque você tem que trabalhar, aí você está em casa, você dá uma gripezinha, né? Aí você passa para sua mulher, passa para o seu menino, passa para sua mãe, passa para o seu pai. E se eu faço o seu teste, o Fred deu positivo. Então você tem que se cuidar, porque você pode passar isso para sua mulher, para sua mãe, para o seu pai, enfim, né? Te tem um testado, né? Então, se a gente não faz isso de forma intensa, como nós não fizemos no passado e não estamos fazendo agora, isso tem impacto direto, assim, é bem claro, todos os protocolos internacionais é testar e tratar, testar e rastrear, né? Wuhan, gente, tem um trabalho, Wuhan é impressionante, Wuhan é aquela cidade da China que tudo começou, acho que foi em novembro,
não foi setembro, foi setembro, né, teve um caso, né, num bairro de Wuhan, de 500 mil pessoas. Sabe o que eles fizeram? Eles testaram 9 milhões de pessoas em 4 semanas. 9 milhões de pessoas foram testadas em Wuhan. Né? Claro que debelou, acharam poucos casos, né? Mas os que eles acharam, colocaram de quarentena, e bem como os seus contatos. Então, assim, isso é básico. Né? Se a gente não testa, tanto é que o Brasil é o pior país para se combater o vírus, né? Eu não vou falar, vou parar de falar disso, né? Já falei do início, mas assim, deixar bem claro que a gente não testa. Então, sem testar não tem jeito. Quanto às missas, né? Acho que o padre Júlio coloca, eu acho que pode, tem que ver os dois lados, né? Se eu fosse, né, poder decidir, sim, eu acho que não era momento de missa nessa hora, não, sabe? Eu acho que tem... Aí já vou caminhar para a questão da comunicação, né? Eu acho que muitos fiéis vão entender, muitos fiéis não devem estar indo na igreja, muitos fiéis escutam a ciência, né? Eles usam os protocolos, muitos, vai ter um ou outro que não, que vai querer negar e tal, que acho que vai acontecer, né? Mas se fosse escolher, se fosse o momento mais correto, é não ter missa, não ter culto presencial. Né, o que pode, alguns de vocês devem estar fazendo isso, vai o padre para a missa sozinho, né, alguém filmando esse padre, transmitindo a missa no YouTube, ou onde que for, no Google Meet, o YouTube é mais comum, né, eu acho que algumas pessoas já devem estar fazendo isso, então eu acho que isso é mais seguro, né, mas para isso a população, né, os fiéis daquela igreja, daquele local, eles têm que comprar a ideia. Aí eu já vou para a última pergunta, a penúltima, né? Da questão da comunicação. Nós perdemos essa batalha, também concordo com o Otávio, nós perdemos essa batalha, não foi de agora, né? Tanto é, gente, de imaginar, você eleger um presidente que fala a favor da morte, da tortura, e vai matar 30 mil, e já falou mal de negro, já falou mal de mulher, já falou mal de gay. Quer dizer, nós elegemos um monstro. Por que nós elegemos um monstro? Porque a população que abandona, não sei se a palavra certa é abandono, né? A gente perdeu a batalha da comunicação foi perdida na eleição de 2018, né? Cheio de fake news, cheio de grupo de WhatsApp, mostrando aquelas barbaridades, né? O kit gay, a mamadeira de órgão sexual masculino, né? Todo mundo acreditou naquilo, né? Assim, então a gente tem que melhorar, olha, nós temos que melhorar muito, mas é muito, sabe? O Otávio sabe mais do que eu a nossa estratégia de comunicação. A gente fala só para iniciados, né? Estou pregando aqui, todo mundo está entendendo o que eu estou falando, sabe? Ninguém vai contrapor a minha fala aqui. Mas como é que eu vou fazer disso para aquela pessoa? E mais, sabe o que eu acho? Eu acho assim, em relação especificamente ao negacionismo, ao fake news, isso os trabalhos já mostram, de cada 10 pessoas que são contra a vacina, né, apenas 10% são negacionistas raiz, são radicais, raiz mesmo, esses são incorrigíveis, são terraplanistas, contra a ciência, contra a vacina, acha que o outro lá está certo, né? Os outros 90% estão ávidos por informação correta, sabe? Estão ávidos para fazer esse diálogo, né? Diálogo transparente, né? Eles têm que entender o que é o método científico. Estou falando especificamente da vacina da Covid agora, né? Nós vamos explicar para eles o que é o método científico, o rigor do método científico, que a gente não tem resposta pronta, a gente vai trabalhando sobre consensos, né? E também nas minhas falas, eu acho que a pandemia, seja ela qual for, ela não vence só com a arma biomédica, ela não vence com vacina, não vence com antiviral, não vence. A AIDS está aí, o Ebola está aí para mostrar isso, né? Se a gente não construir um consenso, resgatar a dignidade das pessoas, construir esse consenso, olha, vocês imaginam, um consenso político é difícil, eu sou de esquerda, eu sou de direita, né? Mesmo porque, eu vou abrir um parênteses, que eu acho que é uma falsa polêmica, falsa polarização, acho que não é entre ser esquerda, ser bolsonarista e ser lulista, vamos falar aqui. Essa é uma falsa polêmica, né? Isso é falso polêmico. O que eu quero do mundo? Qual que é o meu mundo? Meu mundo é um mundo igual para todos. Meu mundo é um mundo que todo mundo tem acesso à educação. Meu mundo é um acesso que todo mundo tem acesso à água potável, ao trabalho digno, à renda digna, a transporte digno. Esse é meu mundo. Quem vai me dar esse mundo? Vai ser o neoliberal
ou vai ser as políticas sociais inclusivas de partidos progressistas? Não vou falar, né, para não criar mais polêmica, que é falsa polêmica. É isso que nós estamos em jogo. Nessa polêmica da máscara, não máscara, polêmica da... eles criam falsas polêmicas, vacina, não vacina, se a terra é plana ou é redonda. Né? Esse, o buraco é mais embaixo. Né? Então nós temos que tentar reverter essas falsas polêmicas. Isso é tudo falsa polêmica. Vamos na raiz do problema. E o pobre, né? O pobre, ele foi enganado. Né? Assim, quando eu vejo o pobre votando no moço lá, eu tenho certeza que ele achou que era o melhor para ele. Essa pessoa já votou no governo progressista. E sempre votou no governo progressista. Por que agora ele votou para... Porque fez uma lavagem cerebral. Agora, como a gente vai furar essa bolha, aí a nossa discussão é eterna. Eu não tenho resposta quanto a isso, para isso. Nós temos que furar essa bolha, né? Acabar com essas falsas polêmicas, né? Lockdown, não lockdown, ivermectina ou não, sabe? Esses absurdos. E nós gastamos energia. A gente tem que gastar energia falando que a cloroquina não funciona. Eu tenho que gastar energia e falar que máscara funciona, sabe? Em vez de ir no cerne do problema, né? Então, eu acho que nós temos que acabar com as falsas polêmicas, né? A gente sabe quais são os governos que trabalharam para os direitos dos trabalhadores, né? E isso não é de hoje que vem sendo destruído, é desde o Margaret Thatcher, desde o Ronald Reagan, né? Vocês vão lembrar disso, o neoliberalismo começou ali, e que no Brasil é o neoliberalismo radical, as últimas consequências, né? Quer destruir todos os nossos direitos, né? Assim, a uberização da vida. Então, essa que é a verdadeira polêmica, né? Que a gente tem que colocar isso na cabeça eu fico com uma tristeza, eu vejo os motoboys uberizados, né? Defendendo de livre direito de não usar máscara, defendendo o outro lá, né? O que se não diz o nome, né? Não vou falar o nome dele, né? O capiroto lá, sabe? Ele é vítima. Sabe, ele foi feito uma lavagem cerebral, nós temos que chegar nos motoboys, nós temos que chegar nessa população. Então, eu acho que se nós perdemos os pobres, vamos perder a classe média, nós temos que, não podemos resignar e falar assim, não, tá perdido, não. Nós temos que continuar lutando e nós vamos lutar até, olha, é isso, né, a gente não pode acreditar que o futuro é imutável, né? Vejam, né, outro dia eu estava dando aula, sabe para onde? Para a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri. Lá em Diamantina tem medicina, tem um tanto de ciências humanas. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu conheço, né? Aí as pessoas estavam muito desalentadas, alguns alunos, alguns professores e tal, que não tem saída. Tá. Olha, eu falo assim, gente, aqui é a prova que nós temos, que nós melhoramos. Olha, pode parecer paradoxal, né? Essa faculdade, essa Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Mucuri, tem um campus em Diamantina, tem um campus em Mucuri, tem um campus em Teófilo-Otoni, tem uma unidade avançada em Unai, né? Imagina, eu falei com eles, se vocês aqui tem meninos de várias regiões, né, do Vale de Jequitinhonha, Minas Novas, Turmalina, Araçuaí, São Gonçalo do Rio Preto, qual que é a outra cidade? Capelinha, estudando lá. Pessoas pobres, pessoas pretas, né? Aí eu falei, aqui um exemplo. Vocês imaginavam, né? Eu falei para os professores, vocês imaginavam que vocês seriam professores da Universidade Pública Federal há 10 anos atrás, aqui em Diamantina? Isso não tem retorno. Quer dizer, né? Pode até ter. Mas, olha, isso foi um avanço em pouco tempo, em 10, 13 anos. Olha o tanto que nós avançamos. Né? Olha o tanto que tive acesso das pessoas pobres, do Vale de Jequitinhonha, eu estou falando do Vale de Jequitinhonha, que é emblemático demais. Né? E eu tenho histórias, meninos que estão na China fazendo doutorado, filhos de trabalhador braçal, meninos que estão fazendo doutorado na Federal de Lavras, que o pai dele ele é meieiro, planta uma abóbora lá em São Gonçalo do Rio Preto, sabe? Então, assim, o futuro não é imutável, ele é duro, ele faz sempre difícil para nós que lutamos para a vida, lutamos pela equidade, para a justiça social. Isso nós vamos morrer lutando. E não vai ser a nossa geração, vai ser a geração dos meus filhos, a geração dos nossos netos, que vai continuar lutando, até um dia ficar mais ou menos bom. Aí não para também, que a luta não podemos parar, porque a gente relaxa, eles montam em cima da gente e vão querer tirar nossos direitos. Né? Eu viajei aqui na resposta do professor Otávio, mas assim, Covid de criança é raro, mas quando acontece é sua filha. Imagina, só meu filho que morreu de Covid. Então, assim, felizmente é muito raro, né? Mas a gente tem percebido um aumento, sabe, Fred? Ontem eu recebi um boletim da prefeitura, tinha 8 crianças esperando, aguardando vagas, né?
Isso durante o ano inteiro do ano passado, a gente tem um boletim, a gente vê lá, adultos e crianças. Eu nunca vi criança guardando vaga. Então, ontem foram 8, sabe? Isso eu falei assim, putz, o que vai acontecer? Né? Então, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o nosso papel, eu acho que vocês da Arquidiocese têm esse papel importante, é um papel, olha, é muito difícil, mas o futuro ele não é imutável, né? E nós temos que colocar o nosso coração nessa luta, sabe? Nossa paixão nessa luta, né? A nossa fala tem que ser nossa prática, sabe? Não tem jeito de ser diferente, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que eu estou pregando, assim, tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui pensam igualzinho eu penso. Mas a gente não pode desistir, né? Às vezes dá vontade de chegar em casa e acordar, não sei, em outro planeta, ou pedir um marciano para mudar de planeta, né? Mas mudar de país, eu vejo os colegas mudar, que idiotice mudar de país, né? Eu brinco, falo que o urubu é preto em qualquer lado que você vai, né? Não tem jeito, eu sair daqui, vou morar, né, na Nova Zelândia. Mas será que isso é saída individual, né? Será que é saída individual? Acho que viajei na maionese aqui. Que viagem linda. Muito obrigado, Naí. Naí, nós estamos com 3 perguntas no chat e 3 pessoas inscritas. Eu vou ler as perguntas do chat e depois passo para os inscritos, tá bom? Tá bom. A Cleusa pergunta se os municípios vão poder comprar vacina, já que o governo federal tem sido muito moroso. A pessoa que escreveu como Santa Zita, eu não sei o nome, depois se puder falar. A irmã Neuza. Irmã Neuza. A irmã Neuza pergunta, para eficácia dos resultados dos testes, é possível mesmo sem sintomas? Então, a irmã Neuza pergunta aí sobre a eficácia dos testes quando não se tem sintoma. Aí, a Maria de Lourdes pergunta o seguinte, ela queria saber sobre as sequelas. Inclusive, tem gente dizendo que não existe recuperado de Covid, né? Existem sequelados. Aí ela cita o pai dela. O pai dela tem 79 anos e saiu com confusão mental no dia 8 de janeiro. E hoje, até hoje, né, início de março, ele ainda segue com confusão mental. Então, ela queria perguntar sobre as sequelas, essa questão da confusão mental. E a última pergunta do chat, depois eu passo para a Marilene, é do Marcelo. O Marcelo pergunta, existe realmente um aumento de casos graves nas faixas etárias anteriores a 60 anos? Tá. Então, talvez eu melhor responder antes de passar aqui para a pergunta, já são 4 perguntas, pode ser? Então, pode, então depois eu vou pegar os inscritos ao invés de quem está no chat, porque quem se inscreveu tem muito tempo já. Viu, Marilene? Você segura aí um pouquinho. Então, infelizmente não, sabe, Cleusa? A gente tem, Belo Horizonte, quando tentou comprar a vacina da Pfizer, a Pfizer falou que não, que diz que vai vender toda para o Ministério, que é até bom, né, que o Ministério, toda a produção para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, vai ser para o Programa Nacional de Imunização. Então, está difícil, sabe, comprar as vacinas. Eu tenho esperança, talvez, daquela vacina do Sputnik, né, do Sputnik, pode ser que a gente consiga, né, assim, não sei como é que está essa tratativa, está tão tudo confuso que eu não sei te falar, mas vai ser difícil de comprar, sabe? E, claro, gente, vacina, ela é super custo-efetivo, né, assim, o Calil chegou e falou, gente, era, sei lá, vamos falar aqui, era 100 milhões, gente, 100 milhões a gente tira agora, compra elas todas agora, não é questão de dinheiro, né? Pelo menos Belo Horizonte, felizmente, né? Agora, a irmã Neuza, né, ela tem uma pergunta muito legal, que ela fala, a eficácia do resultado de teste é possível sem sintomas. Então, olha só, geralmente essas pesquisas clínicas, a gente chama de fase 3, que é o último estágio, as pessoas tomam vacina, um grupo tomou placebo, é sorteado quem vai tomar vacina, quem vai tomar placebo. E as pessoas são acompanhadas, né? E aí cada vacina, cada protocolo tem um desenho diferente, né? Alguns falam o seguinte, toda semana, ou cada 15 dias, todo mundo vai fazer aquele teste do SUAB, independente se tem sintomas ou não, porque eu quero ver se a vacina foi eficaz, inclusive na infecção, né? Esse é o top, né? Esse é o padrão, vamos dizer, o padrão ouro, eu quero o quê? Uma vacina que não deixa infectar, como é o sarampo, a vacina do sarampo é potente. Se eu tenho uma vacina do sarampo, você não vai se nem infectar.
Eu vou citar o exemplo da vacina da gripe. Você toma a vacina da gripe, o que acontece com a vacina da gripe? Eu posso até ficar gripado, mas eu não vou para o hospital. Isso a gente sabe. A gente sabe, inclusive, daí você tem anos de experiência no SUS que reduz mortalidade quem toma vacina da gripe. Pode até gripar. Então, nos ensaios clínicos, quando eles falam eficácia de 60%, é eficácia de não ter nem infecção. Entendeu, Neuza? Então, sim, mas a eficácia é próxima de 100 para casos graves. Quem tomou vacina não, pode até adoecer, mas não vai para o hospital. É aquela uma imagem do paraquedas. Então, assim, na vida real, nós temos uma questão que chama efetividade. Na vida real, nós estamos vendo o quê? O exemplo de Israel. Israel tomou vacina, né, a maioria da população vulnerável tomou vacina, acabou a mortalidade, reduziu assim, né? Os dados dessa semana dos Estados Unidos, você vê que a queda da incidência de casos nos Estados Unidos também é em todos os estados. Então, assim, a eficácia, aquilo que eu estava falando para vocês, na vida real, o que eu quero? O que nós precisamos de hoje? É parar de morrer gente, é parar de internar gente no hospital. A vacina vai dar isso? Parece que sim, sabe, Neuza? Parece que vai dar isso. Então, sim, você pode tomar vacina, você pode até ter sintomas daquela doença, ficar com dor de cabeça, ficar com gripe, né, com mal-estar, tossindo, mas você não vai para o hospital. Se você for para o hospital, você não vai para o CTI. Caso você vá para o CTI, você não vai morrer. Tá? Eu acho que eu respondi, acho que é isso que a Neuza queria perguntar. Já a Maria de Lourdes, olha, essa questão do pós-Covid, o longo Covid, é uma nosso pedra no sapato, sabe? A gente já viu isso acontecendo desde o início da pandemia. Esse pós-Covid não está relacionado só com a idade e com o quadro clínico. A gente tem jovens que continuam cansados, né? Depois passa a fase, continua um pouco com cansaço, uma fraqueza, né? Claro que aquela pessoa que foi para o CTI, não sei se o pai da Maria de Lourdes foi para o CTI, mas quem foi para o CTI, ficou um tempo maior no CTI, vai ter uma sequela, se vai ter um quadro mais arrastado, qualquer doença, né, você já deve ter visto isso, qualquer doença, que você fica muito tempo no respirador ou no CTI, você vai demorar a recuperar, e não vai ser diferente para a Covid. E a Covid tem essa particularidade que ela pode, sim, prolongar esse quadro, né, arrastar esse quadro, no caso do pai dela estar com confusão, a gente espera que ele possa melhorar um pouco, eu acredito que vai melhorar, mas é muito comum as pessoas, depois de 6 meses, manter cansaço, por exemplo. Infelizmente, vocês verem como é que a doença é uma doença tinhosa, né? Uma doença danada. A gente está aprendendo com ela, então por isso que é melhor você evitar essa doença, né? Já a Marcela pergunta aumento de casos graves em jovens. Olha, sabe aquela a gente chama na medicina relatos anedóticos, né? A gente tem ouvido, né? Ouvido falar, olha, parece que está aumentando sim pessoas jovens internando com quadro mais grave. Manaus falando isso, Rio Grande do Sul falando isso, a gente aqui vendo mais ou menos isso, pode ser que sim, tá? Mas precisa de ter mais dados, não sabe se é muitos jovens se contaminaram, aí claro, se antes contaminava só 100, agora está contaminando 10 mil, então vou ter mais jovens doentes graves, ou se realmente essa cepa está levando eles para o hospital. Pode ser que sim, tá? Eu acho que eu passei as 3 perguntas, Fred. Respondeu sim. Agora é a Marilene, depois o Edson, depois a Claudenice. Marilene, está contigo. Ok, obrigada. Bom dia, professor. Eu vou voltar um pouco na questão dos professores. Tudo bem, tem toda essa questão do cuidado das crianças voltarem, isso é lógico, eu também concordo com isso, é preciso ter muito cuidado, né? Mas nós temos uma população que está ficando cada vez mais defasada da aprendizagem por não termos meios para acompanhar esse ensino à distância. Então, nesse sentido, eu pergunto, por que os professores não estão na lista de prioridade para serem vacinados? Porque se eles estiverem, eu acho que eles próprios se sentirão mais à vontade e menos resistentes a voltar. Porque nós temos uma grande parcela, se não todos, de professores que são resistentes a voltar por esse motivo. E nesse ponto, eles estão ficando invisíveis mesmo. Parece que eles não têm importância, sabe? Então, eu queria saber o porquê disso. Por que os professores não estão na lista de prioridade? E a outra pergunta, são 2 em 1, eu vou aproveitar. Foi até colocada no chat, eu já estava com ela para perguntar. Eu soube, né, e por via, assim, muito fidedigna mesmo,
até de residentes, médicos residentes do hospital psiquiátrico, que já haviam tomado as 2 vacinas, aliás, a primeira e a segunda dose da vacina, e voltaram a ter Covid. Como se explica isso? São 2 perguntas. Ok, Marilene. Mauri, está contigo. Bom dia, saúde e paz, Deus abençoe. Sou o diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Pastoral do Menor. Eu também gostaria de exagerar um pouquinho, aproveitar a presença aí do Naí e fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, pela sua experiência, Naí, os casos de reinfecção e as novas variantes, cepas, né, podem criar uma situação nova de mesmo um novo remédio, uma nova vacina devido à ineficácia das atuais no mercado? Uma outra situação, as pessoas que já tiveram e que foram assintomáticas, vacinadas, elas também não correriam mais nenhum risco, ou o fato de já terem tido e terem sido assintomáticas, talvez tido a infecção, terem sido elas ficam imunes automaticamente, o corpo já criou essa resistência. E só para entender melhor, por que a lógica de não vacinar os grupos que mais estavam infectando na primeira e segunda onda? Começar ao contrário, nós estamos vacinando os idosos e os profissionais da saúde. Eu entendo os profissionais de saúde sem desmerecer os idosos, mas, por exemplo, se os jovens tanto transmitiam as crianças, por que não vaciná-las para fazer com que elas evitassem imunizar? Ou a vacina não evita que a pessoa infecte, mesmo estando vacinada? Queria entender essa lógica. Obrigado. Obrigado, Mauri. Podemos ir mais uma, né, Unai? Pode ser o Edson e Claudenice. Edson. Bom dia, professor. Há um mês e meio atrás, eu perdi 2 tios e um primo para o Covid-19, lá em Patinga. Meu primo, a minha pergunta é de leigo total, lógico, né? Mas é uma coisa que eu estava doido para conversar com alguém da área médica para poder amenizar um pouco esse sentimento. O meu primo tinha 52 anos, um negão de 2 metros de altura, nunca bebeu, nunca fumou na vida, atleta, jogador de basquete, jogou na seleção mineira de basquete. Era chato conversar com ele, porque toda vez que chegava na casa do meu tio, a questão é sempre saúde, tomando vitamina, fazendo caminhada, não sei o quê. Ele pegou Covid e morreu. Eu já morei até na rua, fumo pra caramba, né? Tenho uma alimentação totalmente desregrada, peguei Covid, não senti nada. Fiz o exame, deu positivo, depois fiz o exame de novo, deu negativo, assim, já tinha saído. E é isso que eu não consigo entender, entendeu? Eu queria entender essa coisa. Como é que uma pessoa igual ao meu primo, quando eu fiquei sabendo que ele estava, eu falei, não vai fazer nem cócega nele. E ele foi levado, os médicos do Márcio Cunha em Patinga, falaram com o meu primo, irmão dele, falou, leva ele para Caratinga, que se precisar ser entubado, lá tem vaga. Levou ele para Caratinga, minha tia morreu em Patinga, 4 dias depois meu tio morreu, e ele, uma semana depois me ligaram e falaram, Edson, o Lúcio faleceu. Eu falei, eu quase caí de costa. Eu falei, como que o Covid... Por que isso? Essa é a minha pergunta. Por que pessoas que têm uma vida como eu tenho, né, que era para estar, né, pela minha lógica leiga, era para eu morrer de medo de pegar Covid, peguei e não senti nada. Eu tive só um nariz escorrendo, um cansaçozinho de longe, passou e tal. E esse primo meu faleceu, foi embora. Muito bem. Claudenice, a gente devolve para o Naí. Bom dia, professor, e todos e todas aqui. Eu trabalho na equipe da Pastoral de Rua e, junto com um grupo grande, a gente está numa frente humanitária junto às pessoas em situação de rua, com atendimento direto na serraria, diário na rua e com algumas hospedagens. E, assim, uma dúvida que a gente tem em relação aos IEPIs. Às vezes a gente tem se paramentado muito com capote, luva, máscara, toucas, e às vezes a gente ouve que isso pode ser uma falsa proteção, e aí é uma dúvida nossa mesmo, que de fato é essencial para quem está numa lida diária, e aí de fato às vezes até difícil manter o distanciamento de 2 metros,
que de fato a gente deve priorizar. Depois, uma questão que a gente tem conversado muito sobre os casos de reinfecção. Entre nós, alguns de nós nos infectamos em junho, agora no final do ano. Tem alguma orientação específica? Ou o senhor que está aí na lida acadêmica, teria algum grupo de pesquisa ou grupo de apoio a quem lida com sintomas, inclusive as sequelas do Covid? E mesmo quem está nesse dia a dia com grupos mais vulneráveis, tem algum grupo de estudo que a gente pudesse buscar um apoio, alguma que a gente pudesse conversar meio que na medida que algumas dúvidas aparecerem, pensando, por exemplo, com o público das pessoas em situação de rua? E muito obrigada aí pelo entusiasmo e que o senhor nos trouxe aí na sua fala. Tá bom, obrigado. Então, vamos começar sobre... Acho que a Mariane coloca uma questão, né, dos professores e a vacina. Eu acho que tem inclusive, acho que antes de ontem, o Ministério colocou os professores na lista de prioridade, né? Mas o que o Ministério fala, a gente não escreve, né? Assim, é uma questão. Eu concordo, acho que eles tinham que entrar. O problema é isso, nós temos vacinas, muito poucas vacinas, sabe aquela história? Farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Que eu acho, assim, tem lutado para o professor, sim, está na lista de prioridade, concordo totalmente com você. Mas não é a gente aqui em Belo Horizonte, nós do comitê, nós não temos nenhuma interferência nessa questão das vacinações em Belo Horizonte. O comitê, né, da Secretaria de Saúde, como eu disse, ela é muito, os técnicos são muito bons, né, então eles têm esses motivos, né, e eu acho que vai avançar, assim que tiver vacina, vai avançar em cima, né, de vacinação dos professores, né. O Edson, não, o Mauri, né, a reinfecção. Então, vamos falar da reinfecção. Acho que é uma coisa que a gente está vendo, né, pelo que a gente está lendo até hoje, né, parece que os dados mostram, antes dessas novas variantes, parece que a reinfecção já ocorria, mas assim, não era problema nosso. Geralmente, tá, isso deixa bem claro, e parece que mesmo com a nova variante, a reinfecção, né, ela é muito mais branda, tá? Claro que vai ter um caso anedótico, a gente chama caso anedótico, um caso raro, a pessoa reinfecta e vai morrer. Vai ter isso. Como esse caso, né, do Edson, do Claudemir, de quem? Do Edson, né? Que ele fala do primo dele, né? Depois eu vou chegar na pergunta do Edson. Então, assim, os casos de reinfecção são eventos raros, e casos eles estão ocorrendo, são eventos, às vezes, assintomaticamente. Ou você teve a primeira infecção assintomática e a segunda foi sintomática, ou o contrário. E, eventualmente, a gente consegue detectar isso, né? Então, geralmente, a questão da reinfecção, ela é de forma mais leve, mais branda. Geralmente, eu acredito que a grande maioria das reinfecções, tá? Ela vai ser de forma mais branda mesmo, tá? E ela está ocorrendo. Isso foi a pergunta da Mauri, né? Se ela vai ser as novas vacinas, se as vacinas funcionam com as variantes. Eu acho que eu respondi aqui, Mauri, eu acho que as vacinas, elas vão ter uma eficácia menor com as novas variantes, mas a expectativa, eu falo expectativa e também um pouco de torcida e de esperança, a gente tem que ver isso, parece que vai te proteger contra as formas graves. Estava lendo um artigo hoje de manhã, antes desse evento, saiu no JAMA, que é um dos revistas muito importantes, falando a mesma coisa, que provavelmente ela vai proteger da morte, que é o que eu quero. Agora, se eu deixar de morrer, eu vou ficar muito feliz. Então, parece que vai, tá, Mauri? Então, assim, e também o que vai acontecer, a gente vai ter que, deixa eu ver se... a gente vai ter que redesenhar as vacinas. Vocês lembram que a vacina da gripe, cada ano muda, não é? Então, provavelmente, nós vamos daqui na segunda, terceira, quarta geração das vacinas, não sei se vai ser aqui o ano que vem ou do ano daqui a 2 anos, eles vão mudar um pouco o formato da vacina para proteger contra aquela cepa que está circulando. Ou fazer como a gente usa a vacina da gripe, é trivalente, né? Da gripe no SUS é trivalente. Ou fazer uma vacina trivalente contra a cepa A, B e C. Isso talvez está no horizonte nosso das pesquisas, tá? Aí ele pergunta também, pessoas que já tiveram a doença e foram vacinadas, essas pessoas que já tiveram a doença e foram vacinadas, a expectativa é que elas tenham um risco muito reduzido de reinfectar pela segunda vez depois da vacina, sabe? Então, assim, isso a gente acha que é um risco bem reduzido, e os trabalhos mostram, as pessoas que tiveram Covid e tomou a vacina,
o nível de anticorpo protetor contra o Covid, foi muito mais alto do que expectativa. Então, parece que sim, tá? Aí ele pergunta por que não vacinar as pessoas jovens, né? Essa estratégia foi utilizada em Singapura, não sei se Singapura e Indonésia, agora estou na dúvida, são 2 países colados, eu não sei, mas foi utilizado lá. Vou vacinar aquelas pessoas que têm mais capacidade de... Vou vacinar, tipo assim, em vez de vacinar a mãe, eu vacino um motoqueiro, que trabalha com Uber Eats, porque ele está indo e voltando, né? Olha, é uma estratégia que a gente acha que não é legal por conta de quê? Que essa vacina que nós estamos usando, ela não é aquela que a gente chama de vacina esterilizante, que é igualzinho do sarampo que eu falei. Ou seja, eu vacino, mas eu posso pegar a doença. Eu posso pegar o vírus. Então, o motoqueiro, ele vacina, ele está protegido, pela idade era tranquilo, protegido, mas ele pode infectar, não ter sintoma e levar o vírus para a mãe dele, né? Então, acho que é por isso também, porque ela não é vacina esterilizante como é do sarampo. Eu acho que é por isso que nós optamos. O que nós temos que proteger as vidas, quem morre acima de 60 anos de idade, né? Quanto mais idoso, morre mais. Eu protejo a vida e protejo o sistema de saúde. Gente, o sistema de saúde nós temos que protegê-lo, né? O pior cenário é o colapso do sistema de saúde. Por quê? Porque é o seguinte, se você tiver um apendicite, você vai morrer de apendicite, vai morrer de pneumonia, vai morrer de infecção urinária, vai morrer de parto, porque não tem onde guardar e assumir menino, né? Eu acho que eu respondi a Mauri. Eu respondi a Marilene, né? Tomou 2 vacinas, residentes tomaram 2 vacinas e se infectaram. Nós temos dados aqui, isso aconteceu, os nossos residentes do HC, mas eu não posso falar que é falha da vacina, tá? Porque o período que eles tomaram as 2 doses, foi uma dose em 21 dias, eles se infectaram logo depois da 2ª dose, tá? Então, parece também que o tempo, né, depois da 2ª dose, ele é importante para você produzir anticorpo. Né, tem que ser em torno de 21 dias para você ficar com mais anticorpo. Então, pode ser que isso aconteceu. Né? E todas essas infecções que ocorreram depois, beleza que eu tenho notícia, não está publicado, todas essas infecções que ocorreram depois da vacina são todas infecções brandas, é uma gripezinha, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu respondi a Marilene, o Edson ainda não, mas falta aqui... Vou passar a Claudenice, que eu acho que é importante, o EPI, eu acho super relevante a sua pergunta, porque a gente faz muita pirotecnia, né? Você usa capote, gorro, luva, limpa o chão com água sanitária, olha, isso é pirotecnia. No ambiente de rua, basta uma máscara muito bem posicionada. Você não tem, como eu falei no início, 2. Né? Se tiver 2 máscaras, um face shield, um órgão e o meu, é isso que basta. Chegou em casa, lave bem as mãos, ou lave a mão todo o tempo. A gente sabe que as pessoas ficam muito próximas, mesmo muito próximas, na rua, os que têm uma trajetória de rua, eles podem chegar muito perto, mas você mantendo a distância, ou mesmo oferecendo para ele uma máscara, explicando para ele que da importância de ficar mantendo a distância e tal, isso basta. Que ele tem gorro e avental, isso não precisa, né? Porque a gente sabe que você vai chegar em casa, né? Você não vai, aquele vírus na sua roupa não é importante em transmissão. Então, lavar a mão o tempo todo, usar uma máscara muito boa, ou então com óculos, ou então um protetor facial que vai aumentar mais ainda. Eu acho que realmente é gastar muito bobo material por pouca coisa. Né? Luva é uma maior bobagem, luva não precisa mesmo. Né? Às vezes você pode ter um avental para te proteger, por exemplo, as pessoas podem vomitar, pode passar mal, pode derramar uma coisa na sua roupa, derramar uma comida, enfim, mais para isso, só para isso, não por conta da Covid, tá? Ela fala da reinfecção, eu já falei através da reinfecção, né? Deixa eu ver o que mais. E o primo do Edson, essas perguntas, Edson, né? A gente sabe o que acontece na medicina, né? E às vezes acontece uma pessoa que você não esperava que morresse de uma infecção qualquer, morre. Né? A gente talvez deve ter alguma parte na resposta dele que é mais fraca, a gente não sabe o que acontece. Isso acontece o tempo todo na medicina. A gente sabe, às vezes, quando tem um menino que morre de infecção por estafilococcus, né? Enquanto outros meninos têm essa bactéria no nariz, sabe? Por exemplo, vamos pensar assim, HIV tem pessoa que pega HIV e já está doente em 1 ano.
Tem pessoas que pegam HIV, demora, até hoje está sem sintoma, tem mais de 10 anos. E assim com todas as doenças infecciosas, que inclusive a gente está aprendendo muito quanto à Covid, quais são o perfil genético dessas pessoas que têm uma evolução mais desfavorável. Pode ser que o seu primo, que era atleta e tal, devia ter alguma questão lá que ele não produzia o certo anticorpo, enfim, né? E você, por o contrário, você que tem fumo, como você disse, né, e não teve nada. Isso mas a regra, né, ela tem exceção, né? Mas a regra é essa: a grande maioria das pessoas que tem um perfil saudável vão ter evolução favorável. A grande maioria das pessoas que tem um perfil, né, de obesidade, tabagismo, hipertensão, tem maior chance, tá? Mas isso acontece na medicina. Eu acho que eu passei por todas as 4 perguntas. Unai, nós estamos a 1 minuto para o seu teto, que a gente combinou que é 10h30, mas nós temos 4 perguntas aqui no chat. Eu te pergunto se eu posso fazê-las e você responde graficamente. Vamos fazer as 4, eu tento respondê-las. Tá, pode ser rapidinho, até porque foi o teto que a gente combinou também. Acho que todo mundo aqui está com horário, né? Mas nós estamos aqui ainda, começamos com 60 pessoas, estamos com 50 aqui ainda. A primeira é da Ana Lúcia, eu acho que você já respondeu. Ela tem um colega que participou dos testes da vacina e recebeu as 2 doses. Quando foi agora, ele recebeu as doses em setembro. E quando foi agora, ele testou positivo por Covid. Essa acho que você passou por ela, né? A Amélia faz uma pergunta interessante aqui, Unai. Uma das coisas que mais ouvimos por parte dos negacionistas, que afirmam que não vão se vacinar de forma alguma, é o medo de reações adversas que poderão surgir após tomarem a vacina. Pode ocorrer reações graves, principalmente em pessoas que são alérgicas? Eu acho que a Amélia é alérgica, por isso que ela perguntou. A Evelina pergunta o seguinte: qual o tempo de imunidade conferida após a vacina? Já tem algum estudo a respeito? Depois que eu vacinei, quanto tempo eu fico imune? A Sirlene é representante do vicariato no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Sirlene pergunta: quanto tempo uma pessoa fica imune após a infecção do Covid? Ótimas perguntas. Mais uma, última, só um minutinho. Uhum. Nós, da Pastoral Carcerária, estamos sem realizar visitas às unidades prisionais desde março do ano passado. Qual o melhor momento de retornar essas visitas? Nossa, que pergunta. O Paulo Vinícius mandou uma aqui, que acho que não é para o Unai a resposta, tem que ser nós, né? Ele pergunta assim, eu havia perguntado lá em cima como deve ser o trabalho entre o clero, já que tem muitos párocos que são resistentes, negacionistas, e tratam o presidente como um respeito maior que o próprio bispo. Essa eu vou passar para o Padre Júlio responder. Está contigo, Nair. Então essa primeira do PC, do exame positivo após vacina, né? Com certeza, eu vou falar quase com certeza, fica meio arrogante, mas ele deve estar com um quadro mais brando, né? Isso pode acontecer. Quadro mais brando depois da vacina, e pode acontecer, tá? As reações da vacina, boa pergunta, sabe? Então, vamos ver. As reações adversas à vacina, não só a vacina, qualquer produto novo, medicamento e tudo, eles ocorrem depois de 8 a 12 semanas depois que você fez aquele uso. Então, geralmente muito próximo, né? E essas pesquisas todas, elas têm esse período de observação de 12 semanas após a aplicação da vacina. E elas viram que elas são seguras, acho que nenhum efeito adverso grave, sabe? Quem perguntou. E vejam, né, vamos pensar o seguinte, eu sempre cito o exemplo do coquetel do HIV. Quando o coquetel do HIV saiu, né, e foi logo liberado, em 96, né, tinha pouco tempo de observação. Então, o que a gente sabe dos medicamentos? Que tem um momento que chama de fase 4. O que é a fase 4? Depois que eu libero o medicamento, a gente tem um negócio chamado farmacovigilância, que eu vou ver qual que é o comportamento desse medicamento ou vacina quando eu estou usando em larga escala. Depois sai o clínico, você usa 40 mil, 50 mil. Larga escala, estou falando 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Será que quando eu começar a usar em larga escala vai ter algum efeito que não foi detectado naquele universo?
Então, sim, pode acontecer. Então, por exemplo, tem um remédio de diabetes, pioglitazona, que ele teve que ser tirado, porque ele viu que depois que ele foi liberado, as pessoas tinham mais problemas de saúde, problema cardiovascular, por exemplo. Então, alguns medicamentos, eles são detectados com efeito depois do, a gente chama pós-liberação, fase 4, né? Voltando ao medicamento do HIV, imagina se em 96, a gente esperar, não, eu só posso liberar esse medicamento daqui a 10 anos, quando tiver o tempo de observação suficiente. Em 96, todos os pacientes com HIV morreriam se esperasse 10 anos. Então, a gente tem sempre a questão, o risco, o benefício. Olha, qual que é o risco? Ele vai morrer. Qual que é o benefício? Ele pode viver e pode ter algum efeito colateral. Então, nós liberamos naquele momento, e liberamos de forma correta. E apareceram alguns efeitos colaterais depois, que eram efeitos colaterais que a gente manejava esses efeitos colaterais, entendeu? Mas se eu não tivesse tomado, ele ia morrer. Para a vacina, mesma coisa. Então, eu vou liberar a vacina, né, e vou observar. Quando no mundo já deve ter o quê? Já deve ter uns 200 milhões de pessoas ou mais vacinadas e não apareceu muitos efeitos colaterais. Claro que é pouco tempo ainda, né? E, gente, vamos combinar. Se você tomar uma aspirina, você tomar uma aspirina pode ir lá para o hospital, você pode vomitar sangue até morrer. Se você tomar uma dipirona, você pode acabar com a sua medula óssea e ter uma anemia, por exemplo. Então, tudo na vida tem efeito colateral. Por isso que, assim, a gente só usa o medicamento se tem uma indicação eficaz para aquilo. O anti-inflamatório pode ser bom, mas você pode ter uma lesão renal, você pode ter uma úlcera no estômago, não é? Então, sempre a gente fala qual que é o benefício, qual que é o risco. É a balança. E qual que é a balança? Qual que vocês acham da balança da vacina da Covid? Aqui está a Covid, né? Aqui, olha, pesa muito mais pelo benefício. É muito maior. Eu tomei a vacina, eu tomaria qualquer vacina que fosse liberada. Vou deixar claro isso aqui. Eu tomei da Coronavac no Hospital das Clínicas, né? Mas qualquer uma agora eu tomaria. Da Pfizer, da Moderna, Sputnik, Gamileia, o que for. Porque quando eu libero, o risco é muito menor do que o benefício que ela vai trazer para a população. Tá? Então, deixar isso bem claro. E claro, né, mais do que nunca, eu acho que é isso que nós temos que falar para a população, é segura. É segura, nós tomamos a vacina. Ninguém agora morreu de vacina. E muita gente deixou de adoecer de forma grave por conta da vacina. Então, ela é segura, pode ter, claro que pode ter efeito colateral, pode ter uma lesão, ter nervoso, pode, mas é 1 para 2 milhões, sei lá por quanto que é. Se você tomar um bezetacil, você vai curar daquela doença, mas você pode ter uma chance de ter uma reação alérgica. E para ser alergia, tem que ser o seguinte, que alergia que essa pessoa tem, né? Se ela for, sozinho está falando, né, muito alérgica mesmo, tem aquelas urticárias grandes, ela deve evitar a vacina da Pfizer e da Moderna, só. Né, a vacina da Coronavac, da AstraZeneca, de boa, pode tomar. Claro, você vai ter que conversar com o seu médico e tal, eu não ia nem com essa pessoa que está aqui, né? Mas não é assim também não, né? A gente olha o tanto de medicamentos que eu vou te perguntar para vocês, o tanto de medicamentos, às vezes até indicação duvidosa, vocês tomaram no último ano, né? Olha o tanto de medicamentos que a gente vai na farmácia e compra e toma sem saber o que é, sabe? Não é pouco, são olha, pode estar acontecendo algum efeito colateral que eu nem sei se é do medicamento, e está acontecendo. Então, se medicamento, só usar se for indicação médica, é óbvio, né? E medicamento, no caso da vacina, quando ela é aprovada, né, pelos órgãos, ela é segura. É preciso de tempo? Precisa, nós estamos fazendo esse acompanhamento. Mas se eu não usar agora, o risco de adoecer e morrer é muito maior do que eu tomar a vacina e ter um efeito colateral pouquíssimo provável. E mais, a notícia boa, que as vacinas que agora estão em fase de uso, eu falei para você, mais de 200 milhões, deve ter muito mais de 200 milhões de doses, na vida real, o efeito colateral dessas vacinas caiu. Olha que interessante, caiu. Né? Porque, claro, numa pesquisa, qualquer dorzinha que você vai ter, eu tive dor, eu tive uma dor de cabeça, eu tive uma dor nas costas, ele vai colocar lá como efeito colateral da vacina. A pessoa, na população geral, que tomou a vacina, está tão feliz que ela nem que era dor de cabeça, dor no braço, isso não vale nada. E nem ele relata como não é efeito colateral. Então pode estar acontecendo isso. Então, vocês veem que a vacina é segura, a vacina é eficaz. Né, reduzir muito. Então, senhor, nós temos que convencer essa população a tomar vacina, né? Imagina, se fosse uma coisa, eu ia tomar, eu não ia tomar, né? Claro, né? Mas, enfim, então acho que eu respondi essa questão da vacina. A imunidade, por quanto tempo? A gente acha, os estudos mostram que tem pouco tempo de acompanhamento, né, gente? Todos os estudos, cada mês que passa, a gente fala, ó, o último estudo que eu acompanhei foi 8 meses, a maioria das pessoas tinha imunidade protetora, 8 meses. Por que eu não posso falar 2 anos? Porque não tem 2 anos de doença.
A gente acha também que provavelmente essa imunidade vai cair. Você pode reinfectar o ano que vem, né? Mas essa reinfecção vai ser diferente, vai ser muito mais branda do que foi a primeira. Isso é a expectativa nossa, tá? O tempo, né? O tempo da... por quanto tempo a vacina da imunidade, a gente também não sabe. Provavelmente vai ter que revacinar a cada ano, cada 2 anos, tá? Está em observação e, claro, que vai ter resposta breve para isso, né? Então, a imunidade pós-infecção, ela protege pelo menos 8 meses. Tem vários trabalhos mostrando isso, tá, gente? Entre trabalhadores de saúde que se reinfectaram, que infectou pela primeira vez, a minoria, quando você acompanha esses trabalhadores durante 8 meses, a proteção dessa primeira infecção foi maior que 85%, ou seja, 85% das pessoas que infectaram, né, estão protegidas por uma nova reinfecção depois de 8 meses. Por que 8 meses? Porque é o tempo que nós temos de acompanhamento da doença, tá? A pastoral carcerária, eu acho que é complicado isso, eu acho mesmo porque não tem... conceitualmente é cárcere, né? Infelizmente estão entre paredes, né? Então eu acho que é muito complicado, só voltar quando vocês forem vacinadas e vacinados, e claro, lutar para que eles também sejam vacinados naquela faixa prioritária, tá? Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Respondeu sim. Nair, eu queria te agradecer muito, ação aqui em nome de cada um e cada uma. Nós ficamos extremamente satisfeitos com as suas respostas, com as suas colocações, o seu didatismo, né, a sua capacidade de interação aqui. E você falou bem no início, assim, com certeza a sua mensagem caiu num solo muito fértil. Aqui todo mundo é coordenador e coordenadoras de pastorais que tem um alcance muito grande, uma capilaridade muito grande, e a gente vai passar isso para frente. Espero que você siga tendo essa capacidade de nos alertar, de nos indignar, porque você conseguiu nos deixar todos indignados com a situação, mas também conseguiu nos passar muita esperança e nos passar bastante ânimo para a gente continuar o nosso trabalho. Fico muito feliz, muito agradecido, espero que você seja aí recompensado por essas horas que dedicou aqui conosco, tá bom? Já sou. Eu sou um privilegiado nesse mundo. Sou um privilegiado. Eu agradeço a oportunidade, sigamos juntos e juntas nessa luta, né? Nós vamos vencer essa barbárie. É nesse ambiente que nós vamos vencer juntos essa barbárie. E cuidem-se. Obrigado, Nair. Padre Júlio, você gostaria de fazer uma palavrinha? Só reforçar, né, o agradecimento em nome do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte e as pastorais sociais, né, que possibilitaram esse encontro nessa reunião mensal, né, com a sua presença, que muito nos enriqueceu. Então, reforço o agradecimento. Tchau, gente. Muito obrigado, Nair. Um abraço.